A mensagem de texto não era para mim. Eu sei disso agora. Mas naquele momento, ao olhar para o ecrã do meu telemóvel às 23h47 de uma terça-feira, senti o meu mundo inteiro rachar ao meio, como vidro a estilhaçar contra cimento. Amanhã às 14 horas, no mesmo lugar. Não te preocupes, ela nunca vai descobrir. Mal posso esperar para te ver de novo, amor. Era do número da minha irmã, enviado para o telemóvel do meu marido. O telemóvel que ele tinha deixado no balcão da cozinha enquanto tomava banho. Fiquei ali, de pijama, a segurar aquele aparelho como se fosse radioativo. As minhas mãos ainda não tremiam. Isso viria depois. Naquele instante, eu estava apenas paralisada. Conheces aquela sensação quando teu cérebro se recusa a processar o que os teus olhos estão a ver? Como quando estás a ver um filme e a reviravolta é tão óbvia que acabas por nem a ver. O chuveiro ainda corria lá em cima, provavelmente a embaciar o espelho da casa de banho onde ele ensaiava aqueles doces amo-te que me andava a dizer ultimamente. Doces demais. Suspeitosamente doces. A minha irmã. O meu marido. A minha irmã e o meu marido. Revi a mensagem 17 vezes. Contei. Porque às vezes, quando a tua vida implode, focas-te em pormenores estranhos para não gritares. O pior é que nem sequer era uma boa mensagem secreta. Descuidada. Negligente. Como se já estivessem tão confortáveis com o pequeno arranjo deles que se esqueceram de ter cuidado. Há quanto tempo isto andava a acontecer? Quantos jantares de família é que já suportei, a passar-lhes as batatas, a fazer conversa de circunstância, enquanto eles trocavam olhares por cima da mesa da minha avó? O chuveiro parou. Coloquei o telemóvel exatamente onde o tinha encontrado, com o ecrã virado para baixo, e caminhei para o nosso quarto com passos tão medidos que pareciam coreografados. Quando ele saiu da casa de banho com a toalha enrolada à cintura, a mesma toalha que eu lhe tinha oferecido no nosso aniversário, eu já estava deitada, debaixo dos lençóis, a fingir que lia. Olá, linda, disse ele, como sempre fazia. Estás acordada até tarde. Não consegui dormir, respondi, sem tirar os olhos do livro. As palavras estavam todas a nadar. Ele deitou-se ao meu lado e eu consegui sentir o cheiro do shampoo, aquele caro que a minha irmã tinha recomendado há uns meses. Engraçado como as peças do puzzle de repente encaixam quando estás a olhar para a imagem certa. Está tudo bem? A voz dele trazia aquele tom de preocupação que costumava derreter-me. Agora só me enjoava. Perfeito, disse eu. Só a pensar em amanhã. Se notou a ironia, não deu sinais. Beijou-me a testa, um beijo pequeno e suave que pareceu uma mentira contra minha pele, e virou-se para o seu lado da cama. Fiquei ali deitada a ouvi-lo respirar cada vez mais fundo no sono, enquanto a minha continuava curta e superficial. 3 anos de casamento. 8 anos juntos no total. A minha irmã tinha sido a minha dama de honor. Tinha segurado meu ramo enquanto eu prometia amar, honrar e respeitar este homem que, ao que tudo indicava, a estava a respeitar a ela também. O curioso da traição é como ela muda a cor de tudo. De repente, a insistência dela em ajudar a planear a nossa festa de aniversário no mês passado fazia sentido. O súbito interesse no meu horário de trabalho. A maneira como ela começou a perguntar sobre as viagens de negócios do meu marido com um ar demasiado casual. E ele, aquelas misteriosas reuniões à tarde que pareciam sempre prolongar-se. O novo perfume. O facto de ter começado a ir mais vezes ao ginásio, e a ficar com bom aspecto por causa disso. Eu tinha orgulho nele. Apoiei-o. Que esposa dedicada eu era. Lembrei-me da festa de anos da minha irmã, há 6 semanas. Ela tinha bebido demais e agarrou o braço do meu marido enquanto todos ríamos de qualquer coisa. És mesmo um bom homem, disse-lhe ela, com a voz um pouco arrastada. A minha irmã tem tanta sorte. Na altura, senti-me quente e agradecida. Irmãs a apoiarem o casamento uma da outra. Isso era suposto ser uma coisa boa, certo? Agora percebia que ela não estava a falar de sorte. Estava a falar de partilha. O relógio digital na minha mesa de cabeceira marcava 2h33. Quando finalmente me levantei, fui até a cozinha, enchi um copo de água que não queria e fiquei à janela a olhar para nossa rua suburbana perfeitamente tratada. Cada casa parecia igual à luz do luar. Caixinhas perfeitas a esconder famílias perfeitas com segredos igualmente perfeitos.
O meu telemóvel vibrou no balcão. Uma mensagem da minha irmã. Também não consigo dormir. Noite estranha, não é? Amo-te, mana. Fiquei a olhar para aquelas palavras até se tornarem borrões. Amo-te, mana. A crueldade casual daquilo era quase artística. Lá estava ela a enviar-me uma mensagem às 2h30 da manhã. Provavelmente deitada ao lado de qualquer ponto ela tinha conhecido sabe-se lá em que bar. A pensar no meu marido, no plano deles para a tarde seguinte. Escrevi de volta. Pois, mesmo estranho. Até já. Depois apaguei. Escrevi. Dorme bem. Amanhã vai ser um grande dia. Apaguei isso também. No fim, só mandei. Também te amo. Porque mesmo no meio de ver o teu coração a ser arrancado e esmagado, continuas a seguir o guião. Continuas a desempenhar o papel. A esposa dedicada. A irmã carinhosa. A mulher que não sabe que a sua vida inteira é uma atuação para uma plateia de 2. Subi novamente as escadas e deslizei para a cama ao lado do meu marido. Ele mexeu-se ligeiramente, estendendo o braço no sono para me puxar para mais perto. O braço dele à volta da minha cintura parecia uma corrente. Amo-te, murmurou no meu cabelo. Eu sei que sim, sussurrei de volta. E pela primeira vez em horas, sorri. Porque no dia seguinte, às 14 horas, eles esperavam encontrar-se no mesmo sítio. Mas eu tinha um plano totalmente diferente. Eles queriam brincar com a minha vida? Tudo bem. Jogo iniciado. Na manhã seguinte, tudo parecia saído de um filme sobre casamentos perfeitos. Ele fez café, eu fiz ovos. Sentamo-nos no balcão da cozinha com as notícias matinais a murmurar ao fundo. E eu observei-o mentir-me na cara com a habilidade de um profissional experiente. Tenho aquela reunião com o cliente esta tarde, disse ele. Abarrar a torrada com cuidado deliberado. Pode ser que demore, por isso não esperes por mim para jantar. A conta dos Henderson? Perguntei, porque sempre mostrei interesse no trabalho dele. Apoiava, envolvia-me. Sim, essa mesma. Nem pestanejou. Sabes como são esses tipos do dinheiro antigo com os portfólios de investimento deles. Querem discutir cada detalhe. Assenti com simpatia. Então certifica-te de que comes alguma coisa. Sabes como ficas quando o açúcar baixa durante reuniões longas. Ele inclinou-se e beijou-me na bochecha. O que faria eu sem ti? Acho que nunca vamos ter de descobrir, disse eu, sorrindo docemente. Depois que ele saiu para o verdadeiro escritório. Porque, aparentemente, ainda tinha um emprego real entre as atividades extracurriculares. Telefonei para o trabalho a dizer que estava doente. Intoxicação alimentar, disse a minha supervisora. Coisa terrível. Pode durar o dia todo. Depois liguei à minha irmã. Olá tu, disse ela, com a voz alegre como se não tivesse passado a noite a planear uma tarde com meu marido. Tudo bem. Só queria saber o que estás a fazer hoje. Pensei que podíamos almoçar. Houve uma pausa. Apenas um segundo, mas eu reparei. Oh, gostava tanto, mas tem uma coisa. Uma consulta. Fica para outro dia? Claro, disse eu com naturalidade. Consulta importante. Só, sabes, coisas chatas. Médico. Consulta médica era novidade. Pontos pela criatividade, suponho. Bem, cuida-te. Tens andado um bocadinho estressada ultimamente. Tenho. Outra pausa. Estou bem. Só ocupada com o trabalho. Trabalho. Claro. A minha irmã era designer gráfica freelancer, trabalhava de casa e fazia o próprio horário. Mas, de repente, estava ocupada demais para almoçar com a única irmã. Ok, liga-me depois. Diz-me como correu a consulta. Depois de desligar, sentei-me na sala de estar e olhei à volta para a vida que tinha construído. As almofadas decorativas que escolhi com cuidado, as fotos de família na lareira, incluindo várias com a minha irmã e eu de braços dados a sorrir, como se partilhássemos os mesmos sonhos em vez do mesmo homem. A foto do último Natal destacava-se. A mão da minha irmã pousava no ombro do meu marido na foto de grupo. Na altura, pensei que era apenas um gesto casual de carinho familiar. Agora via o polegar dela acariciar levemente o tecido do casaco dele. Como é que não vi isso? Pensei em confrontá-los.
Entrar no hotel ou café que tinham escolhido para o encontro e fazer uma cena. Mas isso parecia demasiado fácil. Onde estava a arte nisso? Em vez disso, passei a manhã a investigar. Revi fotos antigas, mensagens antigas, faturas de cartão de crédito. É incrível o que se encontra quando se está realmente a procurar. Aquela despesa no boutique hotel no centro há 2 meses, que ele disse que tinha sido para um jantar com clientes. No mesmo dia, a minha irmã tinha postado uma selfie num café do outro lado da cidade, que agora reconhecia como o lobby do hotel. O padrão estava lá, claro como o dia, quando se sabia o que procurar. Reuniões à tarde que coincidiam com as misteriosas tarefas da minha irmã. Jantares de negócios que aconteciam nas noites em que ela dizia estar a trabalhar até tarde em projetos. O meu telemóvel tocou às 11h30. A minha irmã, outra vez. Olha, uma pergunta rápida, disse ela, e ouvi o trânsito ao fundo. Por acaso lembras-te onde pus a chave suplente de casa? Está no sapo de cerâmica à porta da frente. Como sempre. Por quê? Ah, pode ser que alguém passe para ir buscar uma coisa. Só queria ter a certeza de que conseguia entrar. Alguém vai passar? Sim. Alguém que eu conheça. Perguntei com inocência. Só um amigo. Não o conheces. As mentiras estavam a ficar mais preguiçosas. Quase insultuoso. Bem, diverte-te na consulta médica, disse eu. Obrigada. Amo-te, mana. Lá estava outra vez. Aquela pequena facada disfarçada de carinho. Às 13h15, entrei no carro e fui até o boutique hotel no centro. O mesmo da fatura do cartão de crédito. Estacionei do outro lado da rua, com uma vista clara da entrada, e esperei. O carro do meu marido chegou às 13h52. Saiu a usar a camisa azul que eu tinha passado a ferro de manhã, olhando em volta com nervosismo antes de entrar. 8 minutos depois, apareceu o descapotável vermelho da minha irmã. Usava um vestido que eu nunca tinha visto antes. Algo decotado e com ar caro. Via verificar o reflexo no espelho lateral do carro, ajeitar o cabelo e retocar o batom. O mesmo tom que eu a tinha ajudado a escolher há 3 meses, durante uma ida às compras entre irmãs. Abraçaram-se no lobby. Consegui vê-los pelas portas de vidro. Não era um abraço familiar. Era aquele tipo de abraço em que os corpos se encaixam como se tivessem treinado. Fiquei no carro mais 20 minutos a observar as janelas do 3º andar, onde os vi desaparecer. As minhas mãos estavam completamente firmes agora. A respiração calma. Sentia que estava a ver a vida de outra pessoa desmoronar, o que era estranhamente libertador. Às 14h30, fui até a casa da minha irmã e entrei com a chave suplente que ela tão gentilmente mencionara. Sentei-me no sofá dela e esperei. E esperei. E planeei. Porque o que ninguém entende sobre a esposa dedicada e a irmã carinhosa é que ela aprende coisas. Ela presta atenção. Lembra-se de detalhes que os outros esquecem, como palavras passe, como horários, como o facto de a minha irmã ser sempre descuidada com o telemóvel, deixando desbloqueado e sem vigilância. Como o facto de o maior cliente do meu marido ser mesmo a conta dos Henderson, e que a reunião trimestral estava na verdade marcada para a semana seguinte. Como o facto de eu ter estado a apoiar financeiramente os dois, em pequenas coisas, há meses, e que tinha acesso a mais informação do que eles pensavam. Cometeram um erro crucial no pequeno caso deles. Subestimaram-me. Isso estava prestes a mudar. A casa da minha irmã cheirava a velas de baunilha e segredos. Sempre adorei vir aqui antes. Parecia uma versão adulta do quarto que partilhávamos em crianças. Tudo texturas suaves e cores quentes. Agora parecia uma cena de crime. Eu estava a processar. Não revirei as coisas dela como uma ex-namorada ciumenta num filme de má qualidade. Fui metódica. Clínica. Sentei-me no sofá creme dela com o meu portátil e comecei a documentar tudo o que tinha descoberto nas últimas 18 horas. Capturas de ecrã de despesas com cartões de crédito, datas cruzadas com reuniões de trabalho do meu marido e compromissos misteriosos da minha irmã. Aquela foto do Natal com a mão dela no ombro dele. Até o carimbo temporal da mensagem de texto enviada por engano na noite anterior. Mas precisava de mais do que provas circunstanciais. Precisava de algo que os fizesse perceber exatamente o que tinham perdido. Às 16h17,
O telemóvel da minha irmã vibrou na mesa de centro. Tinha-o deixado para trás na pressa de ir para o hotel. Típico de alguém que nunca aprendeu a ser verdadeiramente cuidadosa com nada. A mensagem era do meu marido. Mesma hora na próxima semana. Não me canso de ti. Tirei uma captura de ecrã e enviei para o meu próprio telefone. Depois percorre o histórico de conversas deles. 3 meses de mensagens. 3 meses do meu marido a dizer à minha irmã coisas que costumava dizer-me a mim. 3 meses da minha irmã a responder com emojis de coração e promessas de manter o segredo. A conversa mais recente fez-me revirar o estômago. Ele, sinto-me culpado às vezes. Ela, por quê? Ela está feliz. Não desconfia de nada. Ele, eu sei. Mas ela é tua irmã. Ela é ingênua. Sempre foi. Isto não a magoa se ela não souber. Ele, tens razão. Amo-te. Ela, também te amo. Até amanhã. Ingênua. 27 anos de irmandade. E era assim que ela me via. Fotografei tudo e coloquei o telemóvel dela exatamente onde tinha encontrado. Quando voltassem da tarde de adultério, eu já teria desaparecido. Mas a armadilha estaria montada. A questão de ser constantemente subestimada é que as pessoas esquecem-se de que podes, na verdade, estar a ouvir. Esquecem-se de que pode ser inteligente. E, definitivamente, esquecem-se de que pode ser vingativa. O meu marido não sabia que eu andava, silenciosamente, a construir a minha independência financeira há 1 ano. Aquele trabalho de consultoria que eu fazia por diversão estava, na verdade, a gerar um bom rendimento. A conta bancária separada que abri para despesas de emergência já tinha dinheiro suficiente para me sustentar no que quer que viesse a seguir. A minha irmã não sabia que eu andava a documentar a sua evasão fiscal há meses. Todo aquele rendimento em dinheiro que ela recebia como freelancer para não o declarar, eu tinha andado a registrar tudo. Tinha até fotos dos envelopes. Nenhum dos dois sabia que eu andava a ver uma terapeuta há 6 meses. Não porque o casamento estivesse em apuros, mas porque andava a ter sonhos estranhos. Intuição é uma coisa engraçada. Às vezes, o subconsciente percebe as coisas antes da mente racional acompanhar. A doutora Martinez ajudou-me a perceber que aqueles ataques de ansiedade não eram aleatórios. Eram a forma do meu corpo processar informação que a minha mente não queria aceitar. Ela também me ajudou a desenvolver o que chamava de estratégias de preparação emocional. Em outras palavras, ensinou-me, sem querer, a planear a vingança perfeita. Às 17h30, fui até o edifício de escritórios onde meu marido trabalhava. Eu conhecia o horário dele melhor do que ele próprio, e sabia que ele ia passar lá depois da visita ao hotel para tratar de papelada. A consciência pesada faz as pessoas quererem compensar. Esperei na garagem do estacionamento até o ver caminhar para o carro. Depois liguei-lhe. Olá, linda, atendeu ele, como sempre. Como foi o teu dia? Aborrecido, disse eu. E a reunião com o pessoal dos Henderson? Ah, sabes como é, longa, detalhada. Falamos de muita coisa. Isso é ótimo, querido. Na verdade, estou por aqui perto. Queres jantar? Houve uma pausa. Perto? Perto de onde? No centro. Tive umas coisas para fazer. Estou perto daquele restaurante italiano onde fomos no nosso aniversário. Outra pausa. Mais longa desta vez. Na verdade, ainda estou no escritório. Se calhar fico aqui até tarde hoje. Fica para outro dia? Eu conseguia vê-lo através do para-brisas do carro. Estava sentado no banco do condutor do BMW a mentir-me, enquanto olhava diretamente para o edifício onde supostamente estava a trabalhar até tarde. Claro, querido. Não trabalhes demais. Amo-te. Eu sei, disse eu, e desliguei. Depois seguiu até casa, mantendo distância suficiente para que não me visse. Vi-o sentado no carro durante 10 minutos, provavelmente a recompor-se, antes de entrar em casa e gritar: Querida, já cheguei. Esperei mais 5 minutos antes de entrar. Como foi a reunião com os Henderson? Perguntei, aparecendo à porta da cozinha. Produtiva, disse ele, a afrouxar a gravata. Mesmo produtiva. Acho que vamos conseguir a conta. Isso é maravilhoso. Cheiras bem, por acaso.
Perfume novo. Ele hesitou. Não, o mesmo de sempre. Talvez seja só, não sei, sabão diferente na casa de banho do escritório. Disse eu. Cheira a baunilha. Essa noite, deitada ao lado dele, finalizei o meu plano. Tinha tudo o que precisava. Provas. Independência financeira. Documentação legal do caso deles. E algo que eles não sabiam, uma testemunha. Há 3 semanas, tinha contratado uma investigadora privada. Não porque suspeitasse de algo específico, mas porque os sonhos de ansiedade estavam a piorar e a doutora Martinez sugerira que, às vezes, agir, mesmo que pouco, ajudava a gerir a ansiedade. A investigadora, uma mulher chamada Patrícia que parecia a tia favorita de alguém, andava a documentar os encontros deles há semanas. Fotografias profissionais. Registros com hora. Matrículas. Números dos quartos de hotel. A Patrícia ligou-me naquela manhã, logo depois de eu ter descoberto a mensagem de texto. Sinto muito, querida, disse ela, com a sua voz suave. Mas acho que já temos provas suficientes. Queres marcar uma reunião para rever tudo? Na verdade, respondi, acho que quero que faças outra coisa primeiro. Amanhã era sexta-feira. A minha irmã tinha sempre a marcação do cabeleireiro às 14 horas das sextas. O meu marido jogava golfe com os amigos às 15 horas. Mas esta sexta-feira ia ser diferente. Esta sexta-feira iam os dois receber um convite que não podiam recusar. Na sexta de manhã, acordei antes do despertador e fiz ao meu marido o pequeno almoço preferido dele, panquecas de mirtilo com xarope de ácer verdadeiro. Até arranjei os mirtilos em forma de carinha sorridente por cima, como fazia quando éramos recém-casados e eu achava que os gestos fofos importavam. Qual é a ocasião? Perguntou ele, a cortar a pilha de panquecas com óbvio prazer. Nenhuma. Não posso simplesmente amar o meu marido. Ele estendeu a mão e apertou a minha. És incrível, sabias? Estou a aprender, disse eu. Às 10 horas liguei à minha irmã. Olá, queres tomar um café esta tarde? Tenho algo emocionante para te contar esta tarde. Ela pareceu distraída. Tenho a marcação do cabeleireiro às 14 horas. Perfeito. Que tal às 16h30? Naquele novo sítio na Rua 5. Na verdade, hoje posso estar atrasada. Podemos deixar para amanhã? Não pode esperar até amanhã, disse eu, deixando um toque de entusiasmo entrar na voz. Confia em mim, vais querer ouvir esta novidade o quanto antes. Houve uma longa pausa. Quase que conseguia ouvir os cálculos mentais dela. Ok, disse finalmente. 16h30. Mas posso chegar uns minutos atrasada. Leva o tempo que precisares. A seguir, enviei uma mensagem ao meu marido. Surpresa! Reservei uma massagem para casal naquele spa no centro. 16h30 de hoje. Considera como o início antecipado do fim de semana. A resposta dele chegou rapidamente. Hoje tenho golfe com os rapazes. Já paguei. Não é reembolsável. Por favor. Por mim. Uma pausa mais longa desta vez. Depois. Claro. Tudo por ti. Qual é a morada? Enviei-lhe a morada do café na Rua 5. Às 15 horas, cheguei ao café e escolhi uma mesa junto à janela, com uma vista clara de todo o espaço. Pedi um latte que não planeava beber e abri um livro que não planeava ler. A Patrícia, a minha investigadora privada, já lá estava, sentada numa mesa de canto com portátil e um monte de dossiês de cartão. Ela parecia exatamente aquilo que era. Uma mulher de meia-idade a desfrutar de um café à tarde. Ninguém lhe daria uma segunda olhadela. Às 16h25, o meu marido entrou, olhando à volta com nervosismo. Estava vestido com roupa de golfe, calças caqui e uma camisa polo, mas não parava de verificar o telemóvel e de espreitar para a porta. Acenei-lhe do outro lado da sala. A confusão no rosto dele foi imediata e profunda. Aproximou-se devagar, como se estivesse a aproximar-se de um acidente de carro. Querida, disse ele, eu pensei, não tinhas dito que era o spa? Senta-te, disse eu suavemente. Precisamos de conversar. Ele sentou-se, ainda com um ar atordoado. Não percebo. Onde está a massagem para casais? Não há massagem para casais. Mas não te preocupes.
A minha irmã deve estar a chegar a qualquer momento. A cor desapareceu-lhe do rosto tão depressa que achei que ia desmaiar. A tua irmã? Por que é que a tua irmã estaria aqui? Porque fui eu que a convidei. Da mesma forma que te convidei a ti. O meu marido começou a falar, mas eu levantei a mão. Na verdade, não respondas. Eu já sei. São 3 meses. Sei do hotel. Sei das reuniões à tarde. Sei da chave suplente e das velas de baunilha e do facto de acharem que sou ingênua. A minha irmã fez um som pequeno, como o ar a escapar de um balão. Também sei, continuei, estendendo a mão para a mala, que tens mentido ao fisco sobre os teus rendimentos como freelancer. Coloquei uma pasta à frente dela. Isto é documentação que remonta a 2 anos. Pagamentos em dinheiro. Rendimentos não declarados. Despesas falsificadas. As mãos dela tremiam por completo agora. Virei-me para o meu marido. E sei que tens usado os nossos cartões de crédito conjuntos para pagar hotéis, jantares e presentes. Outra pasta bateu na mesa. Isso é considerado infidelidade financeira num processo de divórcio, especialmente quando a documentação da infidelidade real. Podemos explicar, começou ele. Não, disse eu firmemente. Não podem. Porque não há explicação que torne isto aceitável. Não há história que transforme isto em outra coisa que não seja traição. Olhei à volta do café. Pessoas normais a terem conversas normais, alheias ao facto de que 3 vidas estavam a desintegrar-se na mesa 12. Isto é o que vai acontecer, disse eu. Vou pedir o divórcio na segunda-feira. Também vou denunciar a evasão fiscal às autoridades competentes. E só para que fique claro o cronograma, mandei-vos seguir por uma investigadora privada nas últimas 3 semanas. A Patrícia levantou discretamente a chávena de café do outro lado da sala, num pequeno brinde. Ela tem fotos, registros de horários, documentos de hotel e um relatório bastante detalhado que será entregue como prova no processo de divórcio. A minha irmã chorava agora, lágrimas silenciosas a escorrer pela cara maquilhada. Por favor, sussurrou ela. Desculpa. Estamos ambos arrependidos. Tenho a certeza que sim, disse eu. Arrependidos de terem sido apanhados. O meu marido estendeu a mão por cima da mesa na minha direção. Podemos resolver isto. Foi um erro. Não significou nada. Para mim significou, disse eu. Significou que as 2 pessoas que eu mais amava no mundo decidiram que eu valia menos do que a diversão de uma tarde. Levantei-me e vesti o casaco. Ah, e mais uma coisa. Liguei à mãe esta manhã e contei-lhe tudo. Ela está à vossa espera para jantar no domingo. Algo sobre querer ter uma conversa de família sobre lealdade e consequências. A expressão de horror nos rostos deles quase compensou 3 meses de dor. Desfrutem do resto da vossa tarde, disse eu. Espero que tenha valido a pena. Saí daquele café e entrei no resto da minha vida. 6 meses depois, estava sentada no meu novo apartamento. Um espaço claro, arejado, com chão de madeira e janelas que realmente abriam, quando a minha advogada ligou com a notícia final. O divórcio está oficial, disse ela. E o acordo é exatamente o que combinamos. A casa, metade da reforma dele e pensão de alimentos durante 18 meses. E a situação da minha irmã? A auditoria da autoridade tributária está a decorrer como esperado. É provável que ela tenha de pagar uma boa quantia em impostos atrasados, mais multas. O contabilista dela sugeriu que talvez queira considerar um plano de pagamento. Depois de desligar, servi-me de um copo de vinho e sentei-me na minha pequena varanda a ver o pôr do sol pintar o céu em tons de rosa e dourado. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Eu sei que provavelmente não queres ouvir falar de mim, mas preciso que saibas o quanto lamento. O que fizemos foi imperdoável. Tenho saudades da minha irmã. Olhei para a mensagem durante muito tempo. Depois apaguei-a sem responder. A verdade é que às vezes tinha saudades dela. Saudades da versão dela que eu pensava conhecer. Saudades de acreditar que o meu casamento era sólido e que a minha família era leal. Saudades da mulher ingênua que eu era. Aquela que fazia panquecas com carinhas sorridentes e passava camisas com amor em vez de ressentimento. Mas não tinha saudades dos sonhos de ansiedade. Não tinha saudades da sensação de que algo estava errado sem saber o quê.
Não tinha saudades de arranjar desculpas para pessoas que não as mereciam. A minha terapeuta, a doutora Martinez, tinha me avisado que a recuperação da traição não era linear. Alguns dias sentia-me forte e vingada. Outros dias sentia-me sozinha e perguntava-me se tinha exagerado. Mas na maioria dos dias, sentia algo que não experimentava há anos. Paz. O meu ex-marido tentou contactar-me algumas vezes no início. Mensagens de desculpas que pareciam mais tentativas de negociação do que remorsos genuínos. Bloqueei o número dele. Depois da terceira mensagem que começava com "se ao menos ouvisses a voz da razão". A minha mãe, Deus a abençoe, tinha de facto convidado os dois para jantar no domingo daquele primeiro fim de semana. Segundo a minha prima, que soube pela minha tia, foi uma demonstração lendária de desilusão materna. A minha mãe, uma mulher que criou 4 filhos e enterrou um marido, aparentemente tinha umas coisas a dizer sobre lealdade familiar e integridade pessoal. Temporariamente para a casa dos nossos pais, depois da situação com as finanças tornar o apartamento dela incomportável. O meu ex-marido tinha se mudado para um estúdio do outro lado da cidade e, segundo se dizia, andava a tentar reconstruir a sua carteira de clientes depois de várias pessoas ouvirem falar do divórcio e decidirem que preferiam trabalhar com alguém que honrasse os seus compromissos. Quanto ao relacionamento deles, aparentemente, dormir com a cunhada perde algum do seu encanto quando ambos enfrentam consequências reais. Tinham deixado de se ver dentro de um mês após o confronto no café, segundo a Patrícia, que continuou a acompanhar a situação por curiosidade profissional. Engraçado como estas coisas funcionam. Ela disse-me durante a nossa última reunião. A maioria dos casos não sobrevive à exposição pública. Demasiada realidade, fantasia insuficiente. A minha carreira tinha dado uma reviravolta inesperada para melhor. O trabalho de consultoria que fazia discretamente tinha se transformado numa oportunidade a tempo inteiro com uma empresa de marketing no centro da cidade. Afinal, ser metódica e atenta aos pormenores, competências que desenvolvi enquanto documentava o caso do meu marido, eram exatamente o que eles precisavam para o departamento de análises. Estava a ganhar mais dinheiro do que nunca, a viver num espaço totalmente meu e a dormir a noite inteira sem sonhos de ansiedade. Às vezes perguntava-me o que teria acontecido se os tivesse confrontado em privado, se tivesse tentado resolver as coisas, se tivesse escolhido perdão em vez da justiça. Mas depois lembrava-me da crueldade casual nas mensagens da minha irmã, da facilidade com que o meu marido mentiu-me na cara, e sabia que tinha feito a escolha certa. Eles apostaram na minha confiança e perderam tudo. Eu apostei na minha vida confortável, e ganhei algo melhor: respeito por mim mesma. O meu telemóvel vibrou de novo. Desta vez era minha prima convidar-me para a festa de aniversário da filha no próximo fim de semana. Uma reunião de família normal, com dramas familiares normais, do tipo em que o maior escândalo é alguém levar sobremesa comprada à loja para um piquenique partilhado. Respondi: lá estarei. Levo alguma coisa? Só tu, respondeu ela. Sempre foi o suficiente. Sorri. Terminei o meu copo de vinho e fui para dentro começar a planear o fim de semana. Pela primeira vez em anos, estava ansiosa por amanhã.